Bom, na primeira questão, ele queria que uma variável A tivesse o valor 10 e uma B tivesse o valor 20 e que elas invertesse de valor, trocasse de lugar para outro. Aí eu pedi o valor de A, escaneei, o valor de B, escaneei, criei uma variável para conseguir fazer a troca. Variável é igual a é igual a B e B é igual a variável. E mostrei o resultado para lá. A questão 2 queria que eu tirasse a dimensão do terreno, que é basicamente a altura vezes a largura, que eu fiz a multiplicação aqui. Ó. A terceira questão queria a quantidade de ferraduras para cada cavalo. Aí eu perguntava quantos cavalos e o resultado multiplicava por 4. Na quarta questão, a padaria vende o pão e a broa. Ele quer saber o total de, de lucro, tirando os 10% que ele quer guardar na poupança. Aí, as variáveis, falei o preço de cada um aqui, printf, o lucro, a quantidade de pão vezes o valor, e a quantidade de broa vezes a broa. E o lucro que você pega multiplicando, que é os 10%. Isso. Bom, a quinta questão, ele queria que a pessoa falasse a idade e você dissesse quantos dias de vida ela tem. Que é, só perguntei quantos de idade a pessoa tem e multiplica por 365 a idade da pessoa. Basicamente isso. Na sexta questão, ele queria saber o preço da gasolina, o quanto que a pessoa pagou e quanto em litros que foi colocado. Que é basicamente a ordem aqui, ó. Que eu perguntei o preço da gasolina, o valor pago e o resultado que é o pagamento do quanto que ele pagou e o preço da gasolina dividido. Na sétima questão, ele quer saber o peso do prato da pessoa e é só multiplicar por R$ 32, que é o quanto é o quilo da comida. É isso. Na oitava questão, ele quer que você entre com o dia e o mês e fale quantos dias passaram desde o início do ano. Que é aqui, ó. Pergunta o dia, pergunta o mês. Aí eu tiro um mês, porque pode, pode repetir no caso, por causa do dia. Aí vezes 30 mais o tanto de dia que passou. E eu falo aqui depois. Bom, a nona questão ele quer que pergunte quantas camisetas pequenas, médias e grandes foram vendidas e o valor das pequenas, das médias, das grandes e do total. O que feito é só multiplicar, multiplicar e multiplicar por tudo. A décima questão que ele quer medir a distância de um plano cartesiano. Aí eu peço a primeira coordenada, a segunda coordenada, pego a diferença dos dois e somo com a outra diferença dos dois. Aí ele fala o resultado aqui, distância. A décima primeira questão que é que eu pegue o tanto de dia de trabalho sem acidentes
e converter em tempo, anos, e é isso. Aí eu pergunto aqui, anos, é só dividir o tanto de dias por 360, aí o total de dias aqui, meses, eu dividi por 30, total de dias, só fazer isso aqui, aí printf, anos, meses e dias, vai falar os dias aqui. Bom, a 12ª questão, que aqui pergunte o salário, aí aumente 15%. Eu fiz salário vezes 15% mais salário, mas depois eu percebi que era só multiplicar por 1,15, que seria o 100% mais 15%. Mas no tempo eu não pensei nisso. Então ficou desse jeito. Mas dá certo igual. Bom, a 13ª questão que digite um número inteiro de até 3 dígitos. Ele vai escanear e dividir para centena, dezena e unidade. Vai dividir para 100, vai dividir para 10, pegar isso aqui, aí printf, falar centena, dezena e unidade. A próxima questão, ele quer que você tire a área de um círculo. Aí, para isso, você pergunta o raio do círculo, ele lê o raio do círculo e multiplica por 3,14 mais o raio ao quadrado, que é esse ou e esse 2 aqui, que é o elevado a 2. Bom, na próxima questão ele quer saber a quantidade de votos em brancos, nulos e válidos. Eu peço aqui, aí o total de eleitores, que é só somar tudo. Aí depois eu falo o percentual, que é só dividir e multiplicar por 100, apenas. A próxima quer saber o peso dos sanduíches. Queijos. Tem 2 fatias de queijo de 50, então 2 vezes 50, porque são duas. Uma de presunto e uma de carne. Eu coloco as variáveis aqui. Eu pergunto quantos sanduíches ele vai fazer. Escaneio. E multiplico. Vou fazendo. Printf para falar quantos sanduíches são necessários. Quantos quilos de queijo, de presunto, de carne. E vai indo. Bom, a próxima questão, que é basicamente que eu converto de Celsius para Fahrenheit. Eu peço a temperatura em graus Celsius, leio e multiplico os graus em Celsius vezes 9/5, mais 32, que é a fórmula para transformar em Fahrenheit. Bom, a próxima questão que é que pergunte as horas normais trabalhadas e as horas extras. Fale o salário bruto, que é multiplicar e somar tudo, e o salário líquido, que é o bruto menos 10%, que eu novamente fiz bruto menos bruto vezes 10. A próxima questão quer saber que pergunte a quantidade de frangos e fale o gasto de cada frango, porque cada frango tem numa perna um anel que vale R$ 4 e o outro que vale R$ 3,50. Aí eu coloquei essas duas variáveis para eu poder multiplicar a quantidade de frango por cada um. Que tá aqui, ó, quantidade de frango mais quantidade de frango vezes 3,5 vezes 2.
Bom, a próxima questão que é que fale a quantidade de blusas e a quantidade de novelos que são necessárias para fazer a blusa. Eu pego essas duas informações e só multiplico uma para outra que dá o resultado, que é a quantidade de novelas necessária para cada blusa. A próxima questão eu fiz igual a do frango lá, que eu coloquei umas variáveis meio que escondidas para multiplicar pelo tanto de latas,